Meu nome é Paulo Rocco, sou dramaturgo e diretor teatral. Eu gostaria de agradecer a Denise por este convite para participar dessa iniciativa tão incrível que é a República de Mães e contar um pouquinho da minha experiência. Quero agradecer também a oportunidade de estar ao lado de pessoas que tanto admiro, que deixaram já seus depoimentos aqui, e tentar contar um pouquinho do meu processo de criação como dramaturgo, um pouco do meu processo de trabalho como diretor. Eu comecei a escrever ainda no ginásio, enquanto o professor reunia a sala de aula e dividia em grupos para apresentar pequenas peças, eu já começava a escrever meus textos. Então muitos colegas queriam participar do meu grupo porque sabia que o texto seria inédito e não baseado em folclore ou na história do Brasil, como geralmente acontecia. A minha primeira peça se chamou É Tão Fácil Ser Feliz e era uma homenagem ao Dia das Mães. Então eu reuni um pessoal, fizemos essa peça, apresentamos no pátio da escola e muita gente gostou, os diretores gostaram, professores, e no ano seguinte eu fui convidado novamente para escrever outro espetáculo para o Dia das Mães. Naquele ano seguinte, no começo da década de 80, eu já escrevi mais 4 peças inéditas e dali para cá eu nunca parei. Já são 35 textos teatrais e já são 70 montagens dirigidas entre os trabalhos do meu grupo, da minha companhia, Associação Cultural Quintal das Artes, e do trabalho da Escola de Teatro que a nossa associação também mantém. Então é uma vasta experiência e onde eu estou sempre aprendendo, né, com os colegas e com os alunos, porque a gente nunca para de aprender. Meu mais recente texto se chama Mal Traçadas Linhas e foi escrito agora durante essa quarentena. Então eu vou tentar falar um pouquinho do meu processo de criação sobre esse texto, se bem que eu não tenho muito um manual de como escrever. Esse, por exemplo, eu comecei com o título. Eu já tinha esse título, que ele é tirado do verso da música A Carta, do Erasmo Carlos, e eu fiquei com aquele título na cabeça. Eu vou escrever uma dramaturgia sobre isso, envolvendo cartas. Essas cartas tiveram como inspiração uma própria caixa de cartas que tenho, que eu enviava e recebia de amigos, de amigas, durante a adolescência principalmente. Então eu conto a história de um homem que após o falecimento dos pais, chega no sítio onde ele passou a infância, o sítio que era dos avós, e encontra uma caixa com as cartas. E muitas daquelas cartas ele não respondeu na época. Então ele se senta numa escrivaninha antiga do sítio, pega a máquina de escrever que era do pai e começa a responder as cartas. Nisso ele repassa a sua vida. Ele já tem 50 e poucos anos e repassa a sua vida baseado em tudo aquilo que ele viveu na juventude, em tudo que aquelas cartas diziam e o que aquelas cartas ficaram no caminho esperando respostas que não vieram. Como eu começo o processo? Eu sabia que eu teria um personagem. A princípio a ideia era um monólogo. Comecei a escrever aquilo como se eu estivesse eu mesmo respondendo uma daquelas cartas. Eu gosto desse estilo de um narrador na peça, de alguém contando essa história em primeira pessoa. Então eu comecei assim. Acontece que durante o processo os personagens às vezes falam com a gente e às vezes não falam. Por isso eu precisava ter uma disciplina para escrever, que era naquele horário que eu ouvia o meu personagem. Então todos os dias eu colocava um horário para começar, um intervalo e um horário para terminar a escrita. E esse personagem nesse tempo, nesse horário, vinha falando comigo. Pelo menos assim, nesse meu processo tem um momento que o personagem extrapola esse horário pré-determinado para a nossa comunicação e invade outros momentos, como a noite, por exemplo. Várias vezes eu acordava à noite
com ideias ou com vozes na cabeça, como se fosse esse personagem querendo dizer alguma coisa. Na verdade, era nada mais do que uma inspiração, uma intuição, ou como queira chamar isso. E eu anotava, chegava de manhã, eu anotava aquela ideia, falava, hoje eu vou escrever sobre isso, tal, vou escrever sobre isso. E cada cena minha, ela termina com um gancho para uma cena seguinte. Como uma estrutura de novela, porque a gente sabe que no teatro não vai ser dividido em capítulos, vai ser uma peça só. Mas eu procuro terminar cada cena com um gancho para que justamente isso me ajude a puxar a cena seguinte. Então foi assim durante metade do processo da peça, tudo dentro do que eu tinha mais ou menos planejado na cabeça, até que surgiu o que eu chamo de teoria do caos dramatúrgica, que apareceram outros elementos que me tiraram daquela linha pré-determinada, que foi uma outra personagem. De um momento para o outro, o meu personagem principal, que na peça é chamado apenas de O Homem, estava ali redigindo suas cartas, como eu estava redigindo a peça, a dramaturgia, e apareceu uma outra personagem para falar com ele e, consequentemente, para falar comigo. E ele começa a discutir com essa personagem como eu comecei a discutir com essa personagem. Então, ao mesmo tempo, eu jogava a pergunta, ela respondia, eu rebatia, e essa personagem foi me ensinando coisas que eu não tinha previsto antes. Eu não sabia aonde queria chegar esse texto. Então ele foi bem intuitivo. Ele não tinha, eu tinha a disciplina para escrever, eu tinha os horários para escrever, eu sabia mais ou menos onde eu ia chegar, mas a peça, a dramaturgia costuma me surpreender nesse aspecto. Isso é um processo de criação meu, né? Várias pessoas, vários depoimentos que a gente pôde assistir nesse processo, nesse projeto, indicam direções contrárias, mas o meu processo, principalmente nas últimas dramaturgias, foi bem intuitivo. E eu fui escrevendo aquilo como quem não sabia. Eu não sabia aonde que eu iria chegar, não sabia aonde que a peça iria chegar. Eu tinha uma noção da última cena, mas não sabia como chegar a ela. Então é difícil falar que tem um manual para escrever. Eu acho que os personagens disseram muito mais a mim do que eu poderia escrever para eles, as ações que eu gostaria que eles tivessem. Por que isso acontece? Porque um personagem vem muito do nosso inconsciente. Então, tanto aquele homem é um reflexo do que eu vivi, das cartas reais que eu tinha ali, eu respondi cartas reais nesse texto, quanto do que eu poderia ser, do que eu poderia ter sido caso tivesse tomado outro caminho na vida, outra determinada profissão. E eu acho que esse ponto do meu inconsciente lá no fundo foi essa outra personagem que entrou e começou a debater comigo a importância daquelas cartas que eu estava escrevendo. Uma coisa muito curiosa para mim, num processo de escrita da dramaturgia, é que no momento que eu coloco a palavra fim, deixo o texto ali descansando por 2 dias, e quando eu vou reler tudo aquilo, fazer uma primeira correção, eu tenho uma percepção de que em alguns momentos não fui eu que escrevi. Eu acho que é isso que eu digo, que os personagens tomaram vida própria. Então eu leio aquilo, a partir do momento que eu termino a peça, eu começo a ler o texto que eu acabei de escrever como diretor. Então, como eu pretendo montar esse espetáculo, já estou com um elenco pré-definido, eu já começo a enxergar aquele texto como diretor. Então já sei como que vai ser a cena, como que vai ser a luz, e aí passa um pouco do trabalho de dramaturgo para o trabalho de direção. Parece meio esquizofrênico falar isso, mas quem faz esse tipo de trabalho entende. Eu separo o dramaturgo e o diretor, e às vezes eles discutem, e discutem bastante. Então é aonde eu chego e tento
mudar alguma coisa no texto, enquanto no processo de construção da cena, da dramaturgia da cena. E também posso alterar um pouco a direção de acordo com aquilo que já está escrito. Então, o meu processo é bem esse, é bem intuitivo. Isso já aconteceu em outras peças também. Por exemplo, num espetáculo que se chama A Luz dos Olhos Teus, que foi o meu TCC da especialização. Ela está disponível no YouTube, esse espetáculo. Ele é uma cena curta, ela tem menos de 30 minutos, porque era o tempo que a gente tinha ali para apresentar. E ela falava também sobre um escritor sozinho, cego, em um teatro abandonado, que recebe a visita de uma mulher, e a partir daquele momento ele passa a enxergar através dos olhos dela. Então, como meu TCC foi sobre a dramaturgia da imagem e a iluminação, eu usei muito isso naquela peça. O espetáculo só era iluminado na direção da onde a atriz olhava a cena. Os objetos que ela olhava ficavam iluminados, e o autor da peça, que era o personagem principal, acabava não enxergando a própria atriz. Nesse outro espetáculo, já era uma dramaturgia mais técnica, porque eu tinha que seguir também uma monografia que era sobre a cena proposta. Então ela tinha mais um manual de elaboração do que o mal traçado das linhas, que eu já citei. E um terceiro estilo de escrita que eu tenho é no caso de uma adaptação, como eu fiz do Nosferatu, baseado no livro do Bram Stoker, onde eu apenas repassei para a cena, para o palco, aquilo que o texto já dizia. Então eu criava algumas coisas ali, mas já como diretor, não como dramaturgo. Então basicamente eu tenho esses 3 estilos de escrever. Quando eu vou adaptar um texto ou tomar por base uma história já escrita. Quando eu escrevo alguma coisa que exige que tenha uma linha de raciocínio que deve chegar em algum lugar, como é o caso dessa cena proposta pela minha monografia. E em terceiro, que é a criação bem intuitiva, que foi no caso de Mal Traçadas Linhas. Então, o conselho que eu dou para quem quer escrever, principalmente para teatro, é que, em primeiro lugar, leia muito sobre teatro, leia muitos livros. Eu leio muito histórias em quadrinhos, além de livros. Eu gosto muito da estrutura da história em quadrinhos. Tem muito de história em quadrinhos em vários espetáculos meus. E quando tiver uma ideia, jogue essa ideia no computador, jogue essa ideia num caderninho, deixe essa ideia trabalhando na cabeça. Quando a gente escreve alguma coisa, aquilo fica sempre trabalhando na nossa cabeça, e é onde vêm as ideias. As ideias vêm durante a noite, as ideias vêm quando você está fazendo exercício, a ideia vem quando você está assistindo televisão, quando você ouve uma música. Não perca essa ideia, coloque tudo no papel, coloque tudo no computador, coloque ordem nessas ideias, que você vai ter uma dramaturgia. É isso, eu espero ter colaborado. Mais uma vez, muito obrigado, Denise, e vida longa ao República Demais.